Irmãos, eu tenho alegria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer da minha felicidade de estar aqui novamente com os irmãos. Para nós, sempre que estamos aqui, para nós é uma alegria, até porque nos congregamos aqui quase 5 anos com os irmãos aqui, residimos aqui na Vila Paraíba, e todas as vezes que chegamos aqui, é uma alegria para nós, uma grande satisfação. E nessa noite, irmãos, como já foi falado, nosso irmão Vicente, que é quem vinha da HC hoje aqui, foi um motivo superior. Ele foi dar posse ao novo dirigente ali da congregação de Garajás e falou conosco ontem, e a gente fiquemos à disposição, e aqui estamos nessa noite para celebrar com os irmãos a última ceia do ano de 2022. Aleluia. Amanhã está sendo realizado no tempo sede a última ceia do ano também, amanhã, sexta-feira. Eu quero convidar a igreja para nós lermos já a leitura concernente à ceia. Nós iremos trazer uma palavra dentro desse texto, e eu convido a igreja para lermos todos juntos 1 Coríntios capítulo 11, versículo a partir do 23. Iremos fazer uma leitura alternada, como costumamos fazer. Vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, Cristo é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, versículo 25, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Toda a igreja. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, está aqui no texto concernente à ceia do Senhor nesta noite. Paulo, como a igreja é bem conhecedora da história de Paulo, um homem que antes de conhecer Jesus era um homem cruel, perseguidor da igreja, mas Paulo ele teve um encontro com Cristo e de perseguidor passou a ser perseguido. E Paulo é considerado o maior apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E
foi ele que escreveu a carta aos Coríntios. A igreja de Corinto foi ele quem fundou em uma das suas viagens missionárias. E aqui Paulo ensina a respeito da Santa Ceia do Senhor, porque a Bíblia, ela tem ensinamento para tudo. Eu costumo dizer, irmãos, que o crente erra se ele quiser, mas a Bíblia ensina tudo direitinho. Palavra de Deus. E graças a Deus que a nossa igreja, ela tem ensinamento, ela tem a doutrina, ela tem o culto de Santa Ceia, ela tem a escola bíblica dominical. Então não tem como nós errar. Às vezes tem um descuido, por a gente não vigiar, é que a gente muitas vezes erramos. Mas a Bíblia ensina todas as coisas. E Paulo diz aqui no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo ensinava a igreja, Paulo passava para a igreja aquilo que ele recebia de Deus. Porque o crente, nós, crentes em Jesus, nós somos apenas um instrumento de Deus. Quando nós temos a oportunidade para pregar a palavra, para ensinar a palavra, nós estamos aqui apenas como instrumento. De nós não temos nada, é Deus quem dá. Então, quando estamos aqui na dispensação de Deus, Deus do céu manda a palavra e através do seu instrumento, que somos nós, Ele transmite a palavra para a sua igreja. Por isso que eu até aqui aconselho aos irmãos, às irmãs, que têm vontade de pregar, e muitas vezes dizem assim: eu não vou pregar porque eu não sei. Nós não sabemos nada, irmão. Quem sabe é Jesus. Coloque nas mãos de Deus, que Deus vai te usar na obra, que Deus vai te usar na palavra. E Paulo aqui diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Lá no capítulo 4, versículo 6 da primeira carta a Timóteo, como os irmãos sabem, Timóteo era filho da fé de Paulo. Paulo ganhou Timóteo para Cristo, e Timóteo, ainda muito jovem, obreiro jovem, ainda um pouco inexperiente, mas Paulo, com a sabedoria de Deus, foi orientando Timóteo, ensinando a Timóteo a fazer a obra, a fazer o trabalho do Senhor. E lá no capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve para Timóteo, dizendo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo, irmãos, ele ensinava a Timóteo: Timóteo, ensina a igreja, doutrina a igreja, transmita o ensinamento da palavra para a igreja, porque assim você será um bom ministro de Jesus Cristo. Eu já ouvi alguém dizer assim: irmãos, eu deixei a igreja por causa de uma doutrina. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui, irmãos, que doutrina da Bíblia não desvia ninguém. A palavra de Deus, ela não desvia ninguém. O que desvia o crente da igreja é o pecado. O pecado desvia, porque muitas vezes o crente pega e não procura se consertar diante de Deus, e vai esfriando na fé, vai faltando o desejo de vir para a igreja, e assim, irmão, quando ele dá fé, ele está lá no mundo. E a gente até se admira: meu Deus, fulano de tal era tão crente, era tão fiel a Deus, era tão constante na casa de Deus, e hoje se encontra nesta situação. Mas a palavra diz, irmãos, Paulo dizendo: proponha estas coisas aos irmãos, ensina aos irmãos a doutrina, ensina os irmãos a palavra de Deus. Aí Paulo continua dizendo, no versículo 23 ainda: na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui, irmãos, é a leitura da Santa Ceia do Senhor, e Paulo aqui ensinando, mostra
na noite que Jesus foi traído. Porque eu costumo dizer que a maior dor que Jesus sentiu foi a dor da traição. Não existe dor maior, irmão, que uma dor de uma traição. Porque Jesus confiou a Judas. Judas, sendo um discípulo dele, Jesus colocou em Judas toda a confiança. E Judas o traiu. E no capítulo 13 de João, quando naquela noite da Santa Ceia, que Jesus foi traído, no capítulo 13, versículo 2 ao versículo 12, está escrito em João, dizendo da seguinte forma: e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse, levantou-se Jesus da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas a meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca, veja, irmãos, o crente precipitado, porque, irmão, está tudo tem um tempo determinado. Tem tempo de falar, tem tempo de estar calado, tem tempo de você sorrir, mas tem tempo de você chorar. E Pedro, irmãos, ele falava muitas vezes na hora errada. E aqui ele tomou a palavra e disse: Senhor, nunca, nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro mudou a conversa agora: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Depois que lavou os pés, tomou suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que eu tenho feito? Então, irmãos, naquela ocasião, no capítulo 13 de João, Jesus estava sentado com os seus discípulos, porque a ceia do Senhor, irmãos, a gente tem esse bom costume de tomar a ceia do Senhor sentado. Pode até outras denominações fazer diferente, mas nós tomamos a ceia sentado. É tanto que quando o diácono distribui a ceia, ou o presbítero mesmo, no púlpito da igreja, quando falta o último, aí se senta para o outro entregar a ceia para receber o cálice ou o pão sentado. E Jesus ali sentado com os discípulos, na ceia, diz que ele se levanta, quando está tudo preparado já, o pão já no devido lugar, o cálice no devido lugar, aí Jesus se levanta, tira suas vestes. Só, irmãos, que Jesus, quando a Bíblia fala tira suas vestes, não é que ele ficou despido, não. É porque Jesus, ele usava uma veste e por cima da veste era tipo assim um manto, uma capa, vamos dizer assim. Vamos dizer como se fosse semelhantemente assim. Não era um paletó, não, mas era um manto por cima dele. Aí ele tirou aquela veste de cima, cingiu-se com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Parece até um contraditório, irmãos, porque Jesus, ele é mestre, Jesus é Senhor, e quem é para lavar não é o Senhor, é o servo. Mas Jesus, irmãos, veio deixar exemplo para nós. Lá em Mateus 11:28 ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus, quando pega aquela bacia d'água e sai lavando os pés aos discípulos, Jesus quis deixar o exemplo
para que nós também façamos o mesmo. Venhamos lavar os pés dos irmãos. Mas pastor, lavar os pés dos irmãos, é necessário agora nós estar com a bacia d'água na mão, uma toalha para lavar os pés dos irmãos? Não, irmãos. Hoje não precisa mais disso. Naquela ocasião que Jesus fez aquilo, foi literalmente falando. Ele pegou a bacia com água e saiu lavando os pés dos discípulos e enxugando com a toalha que estava cingido. Hoje é diferente, irmãos. Nós devemos lavar os pés dos irmãos, compreendendo o nosso irmão, perdoando o nosso irmão, sendo gentil com o nosso irmão. Se o irmão pecou contra nós, devemos perdoar o irmão. E se vemos que magoemos o irmão, nós temos que ir a ele pedir perdão. Isso aí é lavar os pés dos irmãos. É um exemplo de humildade, de simplicidade. Aí quando Jesus chega em Pedro, Pedro diz: Senhor, tu lavas a mim os pés? Jamais o Senhor vai lavar meus pés. Aí Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele se atraiu, né? Porque quem é que quer ir para o céu? Então, se não tinha parte com Jesus, não ia para o céu. Aí ele se aperreia e diz: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí Jesus diz: não, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. E ali, irmãos, ele fez aquilo. Depois, novamente, veste aquela veste que ele tirou e se senta na mesa. E ali ele diz: um de vós me há de trair. E os discípulos ficaram curiosos. E até um dos seus discípulos, chamado João é considerado discípulo amado. Ele colocou a sua cabeça no peito de Jesus, mas não foi com outra intenção não, irmão. Foi para perguntar quem era que ia trair Jesus, para Jesus dizer quem era. Aí Jesus diz: aquele que mete a mão no prato, esse me há de trair. E ali foi revelado que Judas o traía, que Jesus ia ser traído por Judas. E o versículo 24 da leitura diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, naquela ocasião, Jesus abençoou o pão, abençoou o cálice e distribui a todos com os seus discípulos. Todos participam da Santa Ceia do Senhor. Certa ocasião, Jesus, lá em João capítulo 6, versículos 53 ao 56, Jesus, ele fala a respeito de comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus fala, irmãos, que é necessário que venhamos comer a sua carne. Mas isso aqui, irmão, é no sentido espiritual, não é no sentido literal. Tem igrejas aí que pregam que o pão literalmente é o corpo de Jesus, mas nós sabemos que não é. O pão que nós vamos daqui a pouco comer, esse pedacinho de pão, isso aqui é um símbolo espiritual. Quando estamos participando do pão, simbolicamente, nós estamos comendo a carne de Jesus, comendo a carne de Cristo, simbolicamente.
E quando estamos tomando o cálice, simbolicamente, espiritualmente, estamos bebendo seu sangue. Porque ele diz aqui que aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Mas graças a Deus, irmão, que nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nos batizamos nas águas, passamos a ser membro da igreja e hoje nós temos esta liberdade de participar do pão e também do cálice. Jesus também, irmãos, está registrado na Bíblia a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 12, o escritor diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote nos bem futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão do homem, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou outra vez no santuário, havendo efetuado uma redenção, e por isso é mediador de um novo testamento. Nós sabemos que antigamente, no Antigo Testamento, era necessário o homem cumprir os 10 mandamentos, e nós sabemos que não era fácil. A verdade era tão difícil que homem nenhum tinha condição, que Jesus ele veio cumprir por nós. Cumpriu toda a lei em nosso lugar. Era 10 mandamentos, os decálogos escritos por Moisés. E se algum falhasse em um, era culpado por todos. Então era difícil. O homem, nós não teríamos capacidade, não teríamos condição de cumprir os 10 mandamentos. Mas o que é que Jesus faz? Desce do céu, vem para a terra e cumpre os 10 mandamentos por nós. E nós aceitando a Ele agora, nós temos a liberdade e a bênção que recebemos dele, a nossa salvação. E participamos da sua ceia, este memorial deixado por ele. Todas as vezes que comeis o pão, bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, disse Paulo. O versículo 26 diz assim, como já tenho lido: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A igreja sabe dizer por que Paulo diz assim, até que venha? O que é que isso representa? Representa, igreja, o arrebatamento. Nós vamos tomar ceia até o dia do arrebatamento. Enquanto Jesus não voltar, estamos tomando a ceia aqui na terra. Agora só que um dia nós vamos participar da maior ceia, que é lá no céu. Lá no céu estará toda a igreja reunida e vamos participar do maior banquete espiritual, da maior ceia, que iremos ali conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, todos os profetas, os discípulos do Senhor, as mulheres santas de Deus. Agora a nossa maior alegria, irmãos, é conhecer todos eles. Agora a nossa maior alegria, sabe o que é, irmão? É ver Jesus assim como Ele é.
Aleluia. E lá, irmão, não vai ser o irmão Antônio Aclísio, diabo desta igreja, que vai nos servir, não. Não, lá vai ser Jesus. O irmão Antônio Aclísio, o diabo, que serve os irmãos na ceia, ele aqui vai ser servido naquele dia. Ô glória! Ô coisa boa, né, irmão? Saber disso? Como Jesus é bom! Jesus é maravilhoso. Até no céu, Jesus vai dar exemplo do inferno. Vai servir a igreja. Aleluia. O versículo 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, irmãos, o negócio é sério. Eu sei que a igreja aqui já sabe muito bem sobre este assunto. A igreja já entende bem direitinho sobre esse negócio de Santa Ceia. Mas nunca é demais falar a palavra de Deus. A Bíblia diz que muitas vezes Deus mandava Moisés repetir as mesmas coisas ao povo. Ele repetiu os mesmos mandamentos. Moisés repetiu muitas vezes. Amando de Deus. Deus mandava Moisés para os mandamentos ao povo novamente aí. Então nunca é demais, irmãos, aprendermos. Porque às vezes o pregador prega em um determinado assunto, você escuta 99 palavras, mas para inteirar as 100 você não escutou. Aí é necessário Deus usar outra pessoa para falar e você entender as 100 palavras. Aleluia. Então diz que quem toma o pão e bebe o cálice indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, essa pessoa, irmãos, é cúmplice do sofrimento de Jesus e está crucificando Jesus pela segunda vez. Olha, igreja, como o negócio é certo na ceia. Quando eu pego esse pão, eu pego esse cálice indignamente. O que é indignamente? É quando eu não estou em condição de participar. Mas, irmão, como é que eu vou saber que eu não estou em condição de participar? Vou dar 3 exemplos que você também já ouviu muitas vezes aqui. Se você pegou, veio um pensamento errado na sua cabeça, veio uma intenção errada de você sem querer pronunciou uma palavra que só Deus ouviu, só Deus tomou conhecimento. O que é que você faz? Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoe, Senhor. Eu pensei aquilo que não era para pensar. Eu maldei aquilo que não era para maldar. Eu disse aquilo que não era para dizer. Jesus, me perdoe, Senhor. Eu quero ir para o céu. Eu quero tomar a ceia do Senhor. Pronto. O negócio fácil de resolver, meu irmão. Está resolvido o problema. Se eu magoei o irmão, peguei contra o irmão, eu vou lá no irmão. Irmão, me perdoe. Eu disse aquela palavra com o irmão que não era para dizer. Eu me comportei com o irmão de uma maneira diferente. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe, meu irmão. Porque eu sou crente, eu quero ir para o céu, eu quero tomar a ceia do Senhor. E eu sei que esse irmão vai me perdoar. Pastor, e se ele não perdoar? Você já fez a sua parte. Preocupe não. Porque a parte da pessoa, a minha parte eu tenho que fazer. Se eu peço perdão e a pessoa não perdoa, o pecado é para ela. Eu já me redimi. Eu já fiz a minha parte. E o terceiro caso é quando eu peco, que escandaliza a igreja. Que o mundo toma conhecimento. E esse pecado que eu pequei traz prejuízo para a igreja. Que muita gente diz assim: eu ser crente, para ser crente quem é aquele que só bebe dentro da igreja fazendo as coisas erradas. Não. Então, se eu peguei dessa maneira, eu tenho que pedir perdão à igreja. Igreja, me perdoe, eu errei, eu fiz uma coisa que não era para fazer, eu pratiquei uma coisa que não era para praticar. O mundo tomou conhecimento, os incrédulos estão escarnecendo, o evangelho está sofrendo por minha causa, me perdoe. Pronto, a igreja perdoa. A igreja perdoa, sabe por quê, irmão? Porque se a igreja não perdoar, se nós não perdoar, nós seremos perdoados. Jesus falou
que para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar o meu próximo. Eu tenho que perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não serei perdoado. E se eu não sou perdoado, eu estou com pecado. E o pecado não entra no céu. É assim que a Bíblia diz. Já diz o 1422, no céu não entra pecado. Entra não, irmãos. Tem muitos aí, irmãos, um título, a gente vê por aí, irmão. E ultimamente, irmãos, toda a vida o Evangelho sofreu. Mas ultimamente, meus irmãos, o Evangelho tem sofrido de uma forma tremenda. Muita gente tem caído em descrédito. Muita gente, por causa de alguns que se intitulam crente e fazem as coisas erradas, o Evangelho sofre por causa dessa pessoa. Agora, sabe o que é que Jesus diz, irmãos? É Jesus quem diz, viu? Está escrito, está na Bíblia. Jesus diz assim: que ai daquele por quem vem o escândalo. Irmão, ai de Deus não é brincadeira não. É com A maiúsculo. Ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se jogue na profundeza do mar. Então, irmãos, ai de mim se eu escandalizar o Evangelho. É isso que a palavra ensina. Mas eu estando, irmãos, em comunhão com a igreja, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao meu irmão, pedir perdão à igreja, pronto, eu estou livre. Eu posso nascer tranquilamente. Também diz, meus irmãos, versículo 28. Eita Jesus, a hora já se foi. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, toma desse pão e beba deste cálice. Então o exame é pessoal. Pastor nenhum, irmão, tem autoridade e poder de pegar na mulher nem um crente e dizer: você não requer esse pão aqui não, não. O dever do pastor é ensinar, é abrir os olhos dessa pessoa. Ó, irmão, se está assim, a pessoa vai saber se realmente, rapaz, eu estou assim, eu vou tomar ceia. Se tomar ceia, vai tomar dignamente. Porque o exame é pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmão, uma vez, você acredita que teve uma pessoa que se dizia crente, se batizou nas águas, que ela não estava em condição de tomar ceia, mas ela se atreveu a pegar o pão, e ela pegou o pão e saiu lá no corredor da igreja, foi lá para o banheiro. Isso foi descoberto depois. O porteiro viu e passou para o dirigente da congregação e ficou observando. A pessoa pegou o pão, jogou no vaso sanitário e deu descarga. Não acredita que isso aconteceu? Muitos anos atrás, mas aconteceu. O pastor contou, ele disse: meu Jesus, misericórdia. Mas também não permaneceu na igreja não, viu, irmão? Porque a pessoa fazer isso com o corpo de Jesus, um símbolo do corpo de Jesus, isso é uma falta de temor a Deus. Aí diz aqui: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, irmãos, está aqui um texto sobre a Santa Ceia do Senhor. Se o tempo permitisse, nós ia falar mais alguma coisa, mas vamos parar por aqui, porque às vezes tem irmão que diz assim: não, irmão, pode rolar até pela madrugada, o mundo aí vai até de manhã. Só que é o mundo, irmão, nós somos uma igreja. Nós temos hora de começar e hora de terminar. Nós não vamos se basear pelo mundo. O mundo está corrupto, o mundo está perdido, e nós estamos salvos. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Então, igreja, fiquemos com esta palavra e que venhamos lembrar a cada momento da ceia que esse trabalho aqui, este momento aqui é um momento de seriedade, de muita responsabilidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá para dizer um amém aí, irmão? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. O crente, irmão, glorifica a Deus. Que seja uma palavra edificante, que seja uma palavra consoladora, ou que seja uma palavra exortadora. Porque a doutrina tem três sentidos, tem três funções: consola, exorta e edifica.
E Paulo diz: por tudo dai graça. Convido a querida igreja para ficarmos em pé. Quero convidar o dirigente da congregação, juntamente com toda a igreja, para orar pelo Paulo. Aleluia.